Mother Base, seu quartel-general de papos aleatórios da cultura pop. Fala aí, seus Mandalorianos, está começando mais um podcast Mother Base, seu quartel-general de papos aleatórios da cultura pop. Eu sou o seu host de hoje, Caio Vicentini, estou acompanhado do meu colega de crime de sempre, o Diogo Fernandes. Olá pessoal, tudo bom? E tá quente. E eu estou acompanhado também do meu outro colega de crime de sempre, o Vini Vendramini. E salve, povo, como que vocês estão? Pô, eu pensei em fazer só pra falar do BBB, mas não, né? Não. Melhor não. Melhor não. E aí, seus Carol com K? E galerinha, a gente vai fazer o nosso tradicional o que estamos jogando, o que estamos assistindo, o nosso tudo sobre nada, que a gente fala o que a gente está consumindo nesses últimos tempos. A gente não faz esse tipo de programa desde o ano passado. É muito legal porque a gente teve esse período aí de descanso, então teve bastante tempo pra gente consumir bastante coisa. Eu, por exemplo, assisti Mandalorian, a gente tá aí no meio da... Quando a gente tá gravando aqui, a gente já tá no meio... Já há 4 episódios aí em WandaVision. Saiu o Cyberpunk, né? Com todo... A gente teve um monte de percalços aí nesse... Aliás, a gente não falou quais foram esses percalços, né? Eu acho que a gente pode só comentar assim por cima, mas a ideia do nosso podcast era da gente ter lançado alguns novos episódios lá em dezembro. A gente lançou, se não me engano, apenas o que tinha o Ângelo, né? Um episódio muito legal, aliás, que a gente teve de crossovers inusitados do mundo dos jogos. E a gente teve um problema porque... Como vocês também já devem saber, porque vocês também, a maioria das pessoas que ouvem nosso podcast vieram do NGP. A partir de 2021, o Mother Base tem seu voo solo. A gente vai falar um pouco mais dos nossos endereços, como a gente sempre faz no final do episódio. Mas desde dezembro a gente estava cuidando dos nossos próprios feeds. O nosso projeto agora realmente solo, a gente cuidava disso, só que por causa de um episódio, o nosso distribuidor, que era o Anchor, acabou, simplesmente deletou o nosso feed no Spotify e no Apple Podcast. Então a gente não tava fazendo corpo mole, a gente não tava caído na cama comendo muita rabanada, porque a gente tinha muita coisa pra resolver. Também. Fale por você. Eu estava. Nossa senhora, eu pedi pra minha mãe fazer a rabanada aqui, rapaz do céu, eu comi um pote sozinho, Jesus Cristo. O pâncreas torcia. E como era final de ano, as semanas foram passando, o período de transição lá com o NGP tava rolando ainda, então a gente acabou decidindo deixar essa volta daí do nosso podcast, o nosso voo solo do podcast para 2021, ano novo, vida nova, o mesmo podcast, os mesmos malemolentes de sempre, só que agora voando solo. E com toda essa explicação, né, vamos então continuar com o nosso episódio. Sim, vamos falar aí do que a gente estava consumindo. Eu vou dar a palavra, na verdade, pro meu querido Diogo. O que você andou consumindo esses últimos tempos? Então, Caio, a gente comentou aqui, você comentou, né, do Mandaloriano, que acabou e tal. Eu acho que todo mundo que gosta de Star Wars meio que voltou a se apaixonar, né, pela série, pela saga inteira, depois de assistir, depois do último episódio, né? A gente já tava num hype danado e eu acho que aquele episódio final serviu pra todo mundo ficar maluco. É o que eu falo, ó. Mandaloriano me fez voltar a gostar de assistir Star Wars. A gente voltou a ficar feliz, né, com Star Wars. Não saiu do final lá putaço. E eu já tava nesse processo, sabe, de estar gostando novamente daquele universo. Que é muito difícil de deixar de gostar por causa do filme, apesar dele ter sido tão cruel com a gente. Mas, ainda nos episódios passados, a gente tava jogando alguma coisa e eu comentei sobre um jogo chamado Jedi Fallen Order. E de como que eu gostei desse jogo, sabe? Ele é maravilhoso. Joguem, é mais uma recomendação, joguem. E é por causa disso, né, de ter gostado do Mandaloriano, de estar nesse hype de continuar consumindo Star Wars e numa falta ali de livros, né, pra ler e tal, eu voltei pra uma coisa que eu nunca tinha feito pra Star Wars, sabe, de consumir, que era HQs. Então eu passei a ler algumas HQs de Star Wars. Eu tenho uma aqui que eu junto o Jedi Fallen Order e a ideia da HQ em uma só, porque eu não sabia que tinha saído. Tem uma série de HQs chamada Templo Negro, e cara, ela é muito boa, sabe? Quem jogou Fallen Order sabe dos personagens que estão ali.
conhece a série Junda, conhece o Cal Kestis, conhece toda a equipe ali, a tripulação da Mantis, né, que é uma tripulação maravilhosa, e essa HQ, ela retrata ali no início do período da série Junda, né, quando ela ainda era uma Padawan. Então, a relação dela com o Enon Cordova, né? Aquele mestre que a gente só tem ali através de alguns escritos, de alguns hologramas que tem no jogo. E ali tem a relação bem interessante deles dois, sabe? De uma relação bem cúmplice, porque todo o comportamento da série Junda que a gente vê no jogo, você tá vendo a origem dela, você sabe qual é... Onde que aquilo vai parar, sabe? Aquele monte de problema. Onde que aquilo ali vai se desencadear? O Vini, eu acho que jogou e sabe do Platinei, que... maravilhoso. Ele sabe qual é a cena, assim, incrível que a série Junda faz. Sim. Então, você consegue já perceber ali naquele início, ali na HQ, você já consegue entender que toda ela é muito impetuosa, sabe? Ela é muito atirada nas coisas, ela é muito intensa, isso é muito bom no quadrinho. E a relação com o mestre dela, né, que entende esse lado dela, e ele é muito mais... Ele não é um mestre cruel, não é um mestre mala, sabe? Ele é um cara... Ele não é um Obi-Wan como era pro Anakin. O Anakin com a Ahsoka também, né, tentando dar uma podada nela. Sim, exatamente, porque ele também sabe, né, como que é. Ele meio que se conhece. Então, o Cordova, ele aceita esse lado dela, né, como é uma coisa que ele fala na HQ, que os nossos instintos, eles também estão ligados à força, então a gente não pode simplesmente renegá-los. Isso é muito interessante porque depois de uma treta que acontece, né, na abertura da HQ, e gera até um conflito que eles são levados ao Conselho Jedi em Coruscant. Então o Cordova defende esse lado da série. Então eu acho isso muito interessante, uma cumplicidade mesmo dos dois. E a HQ, eu acabei de ler a primeira edição, e ela é muito interessante. Quem gostou do jogo, quem teve ali uma sensação de ficar órfão, sabe, daquela galera, porque qual o próximo material que você vai consumir deles? A gente não tem, né? Aguardar um próximo jogo, né? Futuro possível próximo jogo. Ele foi muito bem, todo mundo gostou muito, pelo menos, né, a maioria das pessoas curtiram. Qual é o próximo material que eu posso consumir deles? Existe essa série, existem essas HQs, então eu acho interessante, caso vocês tenham a vontade, ela tá aí, né? O Templo Negro. Eu vou trazer também, essa é a principal, essa é a que eu tô mais empolgado, eu tô adorando, adorei a primeira edição, e até porque, né, eu quero consumir o que a Marvel mandar pra mim, o que a Disney mandar pra mim, né, a Marvel que fez a HQ, mas o que a Disney lançar pra mim, que tem o selo Jedi Fallen Order, cara, eu vou consumir porque eu amei o jogo. E tem também essa nova pegada que Star Wars tá tendo, né, tanto em livros, agora também tem HQ. Eu li também a primeira edição da Alta República, que retrata ali o período antes ainda do episódio 1, né? Do famigerado Ameaça Fantasma, que todo mundo ama, e devia amar mesmo, porque é um bom filme. E ele retrata ali aquela época, sabe? Uma época mais de ouro, sabe? Uma época mais altiva do Jedi, por assim dizer. E é interessante porque ele tem uma espécie de contraponto, sabe? Porque ali naquele início, de acordo com a HQ, o Conselho Jedi, eles estão criando uma espécie de farol, sabe? Na orla exterior. Basicamente fazer com a Estrela da Morte, sabe? Botar uma estação gigantesca lá, só que os Jedi fizeram do lado deles, sabe? Eu não sei como vai terminar, também encerra a primeira edição com um baita cliffhanger, e tem essa pegada, sabe? Eu quero entender o que aconteceu com essa estação, esse farol de luz, né? Que é pra dar uma espécie de esperança, né? Que é muito usada essa palavra na HQ, para dar uma esperança para as pessoas na orla exterior, porque, né, orla exterior, para quem não sabe, bem rapidinho, orla exterior é a última faixa, sabe? É uma das últimas faixas que compõe a República, né? Geralmente são os planetas mais renegados, são os planetas mais insatisfeitos, como eles são atendidos pela República ali, sabe? Então, geralmente são planetas mais problemáticos. Então, a série, ela inicia ali uma espécie de trabalho, né, construindo esse farol para servir de apoio para essa galera. Então, eu quero saber como que vai ser esse desenrolar
dessas duas HQs. E, de preferência, se você puder escolher uma, foca ali no Jedi Fallen Order, se você curtiu o jogo, porque, cara, ela tá maravilhosa, tá excelente. E essa é a minha recomendação, HQs de Star Wars. Eu acho que é legal a gente comentar também sobre essas últimas notícias que saíram, que não são tão recentes, né? Mas de que a Disney meio que largou esse acordo de exclusividade com a EA e já tem acordos combinados tanto com a Ubisoft quanto com a Bethesda para produzir coisas da Lucasfilmes, né? Uhum. A gente tem confirmado o Indiana Jones, que a Machine Games vai fazer. O Todd Howard, que todo mundo conhece pela série Fallout, Skyrim, vai estar envolvido na produção executiva, né? Uhum. E aquele estúdio Massive da Ubisoft vai trabalhar também com um jogo de Star Wars. Acho que é bacana isso, porque a EA... É EA, né? Assim, a EA é a EA, sabe? Tipo, a gente... Eu não vou dar os créditos, não vou dar os louros do que é o Fallen Order pra EA, porque isso é um projeto mais da Respawn, né? Sim. A Respawn provavelmente é o melhor estúdio que a EA tem atualmente, né? Infelizmente, né? Tipo, eles têm a BioWare, mas o melhor estúdio com a melhor performance nesses últimos tempos é a Respawn de longe. Seria bacana a gente ver com outras mentalidades, outros tipos de empresa cuidarem das franquias do Star Wars. Sim. Vai ser interessante, sabe? Ver como que esse pessoal vai poder trabalhar, né? Várias pessoas diferentes, de estúdios diferentes, com uma ideia como Star Wars, com uma responsabilidade também, né? Que pode dar merda. Pode dar merda, mas eu acho que também pode dar muito bom, justamente por ser muita gente diferente e poder talvez sair muito desse nicho Jedi, Sith, e tentar trabalhar outras partes do lore de Star Wars ou do universo mesmo, sabe? Sei lá, Bounty Hunter, que o Mandaloriano tá explorando agora, ou a vida de alguém nessa república que não esteja ligado a nenhuma dessas facções, sabe? Talvez seria legal também um jogo assim. Eu queria um jogo em Coruscant, que é onde se passa os prequels e tudo mais, mas é aquele distrito Uscro, sabe? Aquele distrito que é mais sujo, periferia, que tem até um jeitão meio cyberpunk lá. E daí, sei lá, você fazer um jogo que você é um Bounty Hunter, que você tem que pegar contratos. Basicamente do Cyberpunk 2077, só que no Star Wars e de preferência bom. Você é um Bounty Hunter, vai lá, mata um Jedi, você consegue um sabre de luz, sabe? Você vai mudando seu equipamento, seria na hora mesmo. Mas não tinha um jogo, aquele jogo cancelado que era, você seria um caçador de recompensas e poderia se passar em Coruscant? O Star Wars 1313. Isso. Saiu footage até desse jogo, né? E enfiaram no nariz, pra não falar em outro lugar. Ia ser com a Amy Hennig, que era uma pessoa que estava envolvida na produção dos primeiros Uncharted, né? Tipo, ela saiu pra trabalhar nesse projeto e o projeto foi cancelado. É uma pena, cara, porque ele tinha tudo pra ser muito bom e retratar exatamente essa pegada, né, de cyberpunk. Eu acho que Coruscant é muito, muito pouco explorada nas outras mídias, né? Principalmente em jogos. A gente não tem nada de Coruscant nos jogos. É uma pena. Mas se tivesse esse jogo, seria muito bom, cara, pra retratar esse. Eu acho que seria um universo cyberpunk muito, muito foda. Sim, eu acho que seria muito legal uma empresa que soubesse mexer muito com RPG, essas coisas, e fizesse, tipo, realmente um mundo aberto, assim. Ou talvez até, tipo, coisa lá, o Mano do Céu, o No Man's Sky. Você poder viajar entre os planetas mesmo, tá ligado? Só que cada planeta tem sua particularidade, ser uma área extensa e aberta. Acho que seria legal também. E aí que eu acho, do Fallen Order, eu acho uma coisa muito legal, justamente você poder viajar entre os planetas e ir fazendo as coisas. Acho que você incrementar isso num jogo de mundo aberto seria legal também. Virar um MMORPG, talvez. Só que daí seria legal se tivesse civilizações e tudo mais. Porque pelo que eu vejo do Fallen Order, era uma coisa um pouco mais selvagem, assim. Ele é e não é mundo aberto, né? É uma exploração aberta num corredor, basicamente. O Fallen Order ele é mais... Os planetas são curtinhos, né? Se você for ver bem, assim, sim, cada planeta é muito, muito curtinho. O único que tem um escopo grande ali, que você pode, né, fazer muita coisa, é o planeta dos Wookiees, né? Que eu achei bem grande. Tem grandes áreas para você explorar. Zefo também é bem grande. E Zefo, né? Eles são bem interessantes, esses planetas. Eu acho que o restante, o planeta do Dathomir, né? Que é o do... Dathomir, ou da Irmã das Sombras lá, né? Isso, que eu tô tentando lembrar aqui da raça do Darth Maul. Esse planeta eu queria explorar muito mais, né? Porque ele tem muita coisa interessante. A própria personagem é muito legal.
Nossa, eu desenvolvi um crush nela, por sinal. Quem nunca? Eu queria conhecer mais, sabe? E foi bem rápido, já é perto já no final do jogo, então não sei se eles tiveram muito mais tempo para trabalhar nisso. Mas enfim, eu acho que tem tudo para ter um próximo jogo, sabe? O final dele, ele casa muito bem para isso, sabe? A gente tem um universo inteiro para explorar, né? E tem uma tripulação muito boa para trabalhar. Né? Então não falta ali história. Cara, eu comprei o Fallen Order e eu ainda não joguei. Tipo, eu tô com uma lista aqui. Eu ainda quero terminar o Cyberpunk. Mas eu tô tipo, com a cabeça enfiada em Hitman 3. E ainda tem depois o Yakuza 0 e ainda tem o Fallen Order. Sim, tudo jogo grande também, né? Tipo, nossa, tudo jogo gigantesco. Eu tô jogando o Hitman 3 porque eu sei que é um jogo que dá rápido pra acabar, assim. Mas enfim, posso já aproveitar e falar do que eu tô jogando? Sim, Hitman. Hitman, né? Sim, eu tô jogando Hitman 3, é inacreditável, assim. Eu tava um pouco decepcionado, assim, com videogames em geral por causa do Cyberpunk. Tipo, o Cyberpunk foi tão danoso, assim, que me fez perder um pouquinho daquele tesão, assim, de novos jogos e tudo mais. E aí eu ficava me sentindo meio ocupado de jogar um jogo extremamente longo na minha folga e, tipo, não fazer outras coisas, né? Ler, assistir filmes, passar tempo com a minha namorada e tudo mais. Então eu realmente me afastei um pouco de videogames nesse final de ano. Eu só joguei o The Last of Us com a minha namorada porque a gente combinou de jogar junto, né? E daí o Cyberpunk eu fiquei meio... Eu só tava assistindo o Mandaloriano, que foi do caralho essa temporada, essa última temporada aí. O retorno de certos humilhados que finalmente foram exaltados. Sim. E aí daí lançou o Hitman 3, assim, eles aproveitaram que janeiro é um mês muito morto pra jogos, pra tudo, né? Não sai quase nada em janeiro. E Hitman 3 saiu, ele é a conclusão de uma trilogia que a IO definiu como World of Assassination, que é basicamente uma tour mundial em que o Agente 47 tem que assassinar alvos dentro de uma trama aí, que é basicamente, ele descobre que uma organização secreta controla o mundo, o de sempre, os Illuminati, o de sempre. Mas o que é mais cativante nesse jogo não é nem a história em si, mas o universo, sabe? É o quão profundo é um mundo de Hitman. Eu acho que eu já falei dessa franquia algumas vezes aqui no podcast, mas felizmente saiu um novo jogo e isso não é desculpa pra eu falar mais uma vez. Hitman 3, os três jogos são muito semelhantes entre si. Eles foram lançados em intervalos muito curtos porque todos usam o mesmo molde. Não existe uma evolução muito grande. Pode ter um pouquinho de evolução gráfica e tudo mais, mas não é uma evolução do tipo The Last of Us 1 para The Last of Us 2. Mas esse conhecimento que eles adquirem ao longo do tempo faz com que o 3 seja o produto mais refinado de todos, sabe? Ele tem pequenos detalhezinhos assim que só quem jogou 200 horas cada um dos outros dois jogos percebe e fala, porra, legal que eles adicionaram isso. Como, por exemplo, você pode envenenar coisas assim no AD. Você pode envenenar um copo de água, um café. E nos outros jogos você não tinha como saber depois qual copo você tinha envenenado. E daí agora ele tem um feedback de uma nuvenzinha, um vaporzinho saindo, mostrando que é esse que você envenenou. Parece uma coisa estúpida o que eu tô falando, mas são esses pequenos detalhezinhos. Eles têm uma ótima comunicação com a comunidade, por exemplo. Então tem várias coisas que eles vão adicionando com o tempo e tudo mais. É um jogo que tem muita durabilidade, ele tem uma longevidade muito grande. Até o ano passado, o Hitman 2 tinha novas atualizações, tinha novos mapas, tinha novas missões extras. Se não me engano, o Hitman 1, eles adicionaram de DLC que você podia assassinar o Sean Penn, o ator. Porra, mais uma vez. E daí outro você tinha que assassinar o ator que fez qual que é o nome? O Máquina Mortífera, que fez o vilão do primeiro Máquina Mortífera. Enfim, é muito legal essa dedicação que eles têm pela franquia. E o Hitman 3 parece que acaba se tornando o lar definitivo para todos esses 5 anos de conteúdo. Porque quando você compra Hitman 3, você pode exportar o seu progresso do 2 e do 1 pro terceiro jogo. Então você já pode destravar armas novas, coletes, roupas. E daí você pode rejogar as outras fases dos jogos anteriores com essas pequenas adições, essas pequenas melhorias de jogabilidade.
E aí, cara, a segunda fase do Hitman 3, cara, é sem brincadeira, assim. É inesperado. Eu não quero dar spoiler porque eu gostaria que vocês jogassem também um dia pra vocês verem o quão incrível que é esse esmero, assim, do Hitman. Mas é tipo, cada fase é um organismo vivo, sabe? Cada fase conta pequenas histórias. No Hitman 1, você tem uma fase que você invade uma vila de um cientista que tá criando um vírus e tem que matar ele. E daí o level conta a história sobre esse cara. Conta que ele tinha uma relação meio conturbada com a mãe. Você vê que a mãe estava com uma doença degenerativa, porque você via que as escadas tinham aqueles elevadores de cadeira de rodas. Os funcionários conversam entre si falando sobre a mãe dele. Então é muito orgânico, é muito natural. É uma história, sub-histórias sendo contadas, assim. Esse negócio de Hitman versus o Illuminati, eu não acho tão interessante, mas esse esmero que eles têm de narrativas do local é um negócio que acho que nenhuma outra empresa chega perto. Talvez, sei lá, a Bethesda no auge dela na época do Skyrim, na época do Fallout 3 e tudo mais, mas hoje em dia eu acho que a IO é a melhor de todas nesse sentido, assim. Você tem uma profundidade enorme em cada cenário. Você, por exemplo, tem milhares de maneiras de você assassinar um alvo. Você pode esfaquear, você pode estrangular, você pode fazer coisas mais elaboradas. Por exemplo, tem o alvo que é procurado por outro assassino. Então você pode só facilitar para esse outro assassino conseguir matar o cara. E daí a segunda parte do Hitman 3, eu vou contar porque é muito foda, as pessoas precisam saber disso. Manda. Na segunda fase do Hitman 3, você tem que assassinar uma senhora. Porque velho é covarde. Idoso é covarde. Idoso é covarde, exatamente. E daí você pode entrar na mansão, se fingir de mordomo e matar ela e tudo mais, o clássico Hitman. Só que, logo na porta da mansão tem um investigador que quer entrar porque ele foi contratado pela velhinha. E parece que os desenvolvedores querem que você pegue a roupa desse cara porque é muito fácil de você chamar a atenção dele, roubar as roupas dele pra você se passar por ele. Se você entrar na mansão disfarçado de investigador, você pode tentar descobrir... ele é chamado porque o irmão dessa senhora morreu. E ela acha que o cara foi assassinado. E daí você pode se passar pelo investigador e descobrir quem matou o irmão. O Coronel Mostarda na sala de jantar com um candelabro. Não, e tem várias referências à Agatha Christie. Tem muitas referências àquele filme lá do Rian Johnson, Knives Out, que recentemente que saiu. E tipo, cara, dentro de uma missão tem toda uma missão separada que você pode descobrir quem matou o cara. É incrível isso, sabe? E é muito natural. Você tem que chegar nas pessoas, fazer perguntas. Eles adaptam todas as mecânicas do Hitman para que você fique investigando os lugares. E a mansão tem vários passagens secretas que você tem que achar para você tentar descobrir quem foi, pistas. E daí você tem que realmente juntar as peças para depois falar com ela quem foi que assassinou o cara, se ele foi assassinado. Porque também tem a possibilidade de ter sido suicídio. E, cara, não tem o que dizer mais, sabe? Essa trilogia do Hitman é inacreditável. E também a performance do jogo. Você pode entrar numa balada em Berlim que tem pelo menos 100 pessoas dançando e tá rodando a 60 FPS, sabe? A Glacier, que é a engine da IO, eu não sei que magia negra que eles fazem, mas é que esse jogo roda liso, sabe? Existe uns sinais de cansaço na versão de PlayStation 4, que provavelmente já é a versão que eles vão adicionar Ray Tracing, essas coisas mais para nova geração, e você percebe algumas coisinhas carregando na sua frente e tudo mais, mas no geral é um jogo maravilhoso. A primeira fase do Hitman 3 é num prédio em Mumbai, que o chão é de vidro e você pode ver, e daí dá uma puta vertigem, né? Você pode ver os andares inferiores e tudo mais. Enfim, joga em Hitman. Pelo jeito, esse Hitman, ele é episódico, né? Tipo, é o assassinato da vez, assim. Não é... A história segue como pano de fundo sobre os assassinatos, pelo que eu vi, assim, bem por cima dele. Não é tipo, eu lembro do Absolution, que era meio que, sei lá, comparação tosca Uncharted, sabe? Às vezes tava rodando a cutscene e do nada você tava no meio de um tiroteio e você tinha que escapar. Não
não era tanto foco, não era tanto foco na parte do assassinato, mas mais no storytelling, assim. Eu acho que combina bastante com o Hitman ser essa parada de episódio, tipo, agora eu tenho que matar esse alvo e se vira, sabe? Tem um documentário muito bom, que é de um canal chamado NoClip. Eles fazem documentários excelentes. Eles fizeram um de Hades recentemente, que é muito bom. Dá muita vontade de jogar. Eles fizeram do pessoal do Doom também. E um dos primeiros documentários sérios em que eles viajaram para conversar com os devs foi do Hitman. E daí eles conversaram sobre como o Absolution quase afundou a empresa. Porque antes do Absolution, eles eram conhecidos por um modelo mais de stealth do Hitman. Você tinha que se planejar para assassinar o alvo, você tinha que ter paciência para memorizar a rota dos personagens e tudo mais. E o Absolution, a ideia era que ele fosse mais cinematográfico, que ele fosse mais linear e tudo mais. A galera não gostou disso. O Absolution não é ruim, mas ele não é Hitman. Ele é o Resident Evil 4 do Hitman, só que sem o sucesso do Resident Evil 4, sabe? E daí na mesma época eles tinham lançado aquele Kane Lynch, e o Absolution ele ganhou uma sobrevida por causa dos contratos, porque eles tinham um modo online em que você podia, por exemplo, criar contratos customizáveis em que você tinha que matar um alvo que o outro jogador escolhia. E qual que é que você se fantasia de mascote lá, que dá pra você se fantasiar? Tem vários, na verdade. No Blood Money dá pra você fazer isso, e em Miami, no Hitman 2, que é a segunda fase. Pode se disfarçar de Flamingo e é um cara que tá chantageando um dos alvos. E se você rouba o celular e a roupa do Flamingo, você pode combinar de se encontrar com ela e matar ela. E você pode ser maluco se você quiser. Tem armas, por exemplo, que é um peixe. Apenas um peixe gigante. Você pode só matar pessoas com peixe. Na peixada. Taco de golfe. Você pode fazer todas as missões de sniper. Literalmente todas as missões de Hitman você pode fazer num ponto com sniper. Se você quiser ser recompensado, se você conseguir fazer isso sem ser notado. Você pode fazer. Tem bônus também de você fazer tudo sem trocar de roupa. Isso é massa porque aumenta o fator replay do game, né? Você dá vontade de você continuar jogando. Sim, porque é muito viciante. Porque você acaba o nível, daí ele fala: você fez isso, mas ainda faltam mais 500 jeitos se você quiser jogar de novo. Então, fica aí minha recomendação. Hitman, já começando o ano com um jogo excelente. Por favor, joguem Hitman, deem amor pra essa série, porque tá foda ter jogo bom de stealth. E eu acho que, infelizmente, com a minha série favorita meio morta, eu me contento, mais que me contenta, jogar Hitman várias vezes. O famoso jogue Hitman gostoso demais, né? Jogue Hitman gostoso demais. Eu gostaria muito que alguém, se tiver algum designer gráfico que siga a gente, se fizer essa caridade, eu pago um salgado na próxima BGS que a gente conseguir ir com a vacina. Pago um salgado pra quem fizer um desenhozinho de jogue Hitman gostoso demais. As duas crianças mortas, né? Só. Mas até lá, Vini, manda bala. Cara, quando a gente pensa na Coreia do Sul, a gente pensa em K-pop, mas a gente não vê outras coisas que a cultura sul-coreana produz. E é disso que eu vou falar hoje. Uma coisa que eu assisti recentemente que é muito legal, e aí me fez lembrar de outra que é maravilhosa. Eu acho que, sem brincadeira, provavelmente, se não for a melhor série que eu já assisti na Netflix, ela tá no top 3 facilmente. O que eu assisti recentemente foi uma série que chama Sweet Home, que é uma mistura de Silent Hill, Resident Evil e O Nevoeiro do Stephen King, basicamente, que é um prédio, desses prédios que tem na Ásia, que as pessoas alugam apartamentos minúsculos com preços baratos porque não tem muita condição de pagar. Sério, o melhorzinho de lá seria Suzanne von Richthofen, tá ligado? O prédio só tem nego louco. E aí começa uma epidemia no mundo, que as pessoas começam a se transformar em monstros e ninguém sabe o porquê. Eles veem que tá ligado com algumas coisas, às vezes os desejos das pessoas, a mutação, o modo que ela se transforma em monstro tá ligado ao desejo da pessoa. E é isso. Não é por mordida, não é por saliva, não é por nada. Ninguém sabe como que o vírus se transmite. E aí é a história dessas pessoas sobrevivendo dentro do prédio isolado no meio dessa pandemia. Tipo a gente desde o ano passado. Mas ele é bem legal, tipo, não vai assistir esperando a CGI nível
Vingadores, o Thanos, tá ligado? É a CGI, você vê que a CGI... Mas isso daí eles trazem até como algo pra trazer a mais pra série, justamente pelo nível de estranheza que os bichos são. O CGI não parece nem ser tão ruim assim, mas ele é bem eficaz pra te fazer entrar no clima. E eu assisti com um amigo meu, assim, eu e ele assistindo uns 2, 3 episódios por dia, cada episódio tem 1 hora. E ele é bem legal assistir, sabe? Não é aquele, nossa, mudou minha vida e foi a melhor coisa que eu assisti na minha vida, mas ele é muito gostoso de assistir, ele é divertido, ele te deixa tenso, você não sabe que hora que você vai se despedir dos personagens. É muito legal mesmo. E a outra série, que essa sim é uma das melhores coisas que eu já assisti na minha vida, chama Kingdom. Eu vou fazer a descrição, provavelmente ninguém vai se interessar. É um apocalipse zumbi na Coreia feudal. Eu acho muito legal. Não sei se você tava sendo irônico, mas eu acho muito legal. Todo mundo que eu faço essa descrição, a pessoa olha assim e fala, hã? A primeira coisa que eu pensei quando você disse foi The Walking Dead na Coreia, né? Mas não é essa a pegada. Cara, não, o problema é que os zumbis, eles são bem coadjuvantes nessa série. Tipo, eles são um elemento de tensão gigantesco. No teu episódio você não vai acabar com o cu na mão. Você fica, puta que pariu, velho. O que vai acontecer agora? Será que os caras vão sobreviver? Quem que vai morrer? Não sei o que lá. Só que tem uma trama política por trás de um golpe de estado querendo tirar o herdeiro real do trono pra colocar outro no meio, que é uma loucura que os zumbis ficam de plano de fundo pra isso, sabe? E as tramas políticas da série é muito legal e a tensão que os zumbis causam é muito legal. E aí você fica vidrado, assim. Eu assisti as 2 temporadas, assim, numa pancada só. Acho que, sei lá, tem... A primeira temporada tem 6 episódios e a segunda temporada também 6 episódios. Então as 2 temporadas são 12 episódios, eu assisti, assim, 3 dias, sabe? A série inteira. E a terceira temporada tá marcada pra esse ano. Eu aconselho muito. E se puder, assista no áudio original também, porque é legal ver eles falando em coreano. Netflix, né? É, na Netflix. Dá uma imersão maior. Mas é muito legal. Se assistir o primeiro episódio, duvido que você não vai querer parar. Olha aí. Eu vou dar uma olhada. Né? Vou dar uma olhada, porque filme de terror coreano, eu vi recentemente, eu vi, acho que ano passado, retrasado, o Train to Busan. É, isso é que eu ia falar. Eles estão numa crescente, assim, de zumbi boa, assim. Tirando que a continuação do Train to Busan não é muito boa, não. Mas... É muito diferente. Assim, então, eles mudaram completamente a mão. O que era contido e deixava um bom, eles despirocaram no 2. Virou um Mad Max de zumbi coreano. É o Velozes e Furiosos com zumbi. Eu não achei ruim, mas foda é que eu acho que eles sabem ainda como fazer, porque é o mesmo diretor. O primeiro e o segundo é o mesmo diretor. E o primeiro ato, assim, aquela primeira cena no barco, era muito foda, muito tenso. Me lembrou muito o Train to Busan. Sim. E parece que ele propositalmente queria fazer um filme diferente. Aquela hora que eles passam naquela vitrine que tá abarrotado de coisas que você fala, isso aqui vai dar merda em algum momento do filme. Você fica o tempo inteiro esperando ir dar merda, sabe? Ele tem algumas coisas boas, mas eu acho que o problema de eu não gostar tanto dele foi mais minha expectativa do que a qualidade do filme em si. Porque eu tava esperando algo parecido com o primeiro. O primeiro é muito bom mesmo, cara. O primeiro me deixou preso, assim, do início ao fim. Fiquei na ponta da cadeira, porque eu queria muito que tudo desse certo, sabe? Apesar de tudo. Mas... E tem o melhor coadjuvante do mundo, né? Aquele tiozinho lá, gordinho lá, que porradeiro, ele é muito da hora. O pai, você fica meio que... mas ele é da hora. E o Kingdom, cara, nossa, ele tem... acontece algumas coisas que te dói na alma, sabe? No coisa. Você se sente um dos personagens lá, que na hora que certas coisas acontecem, você se sente lesado junto, sabe? A imersão que a série te tá, ela é muito boa. Kingdom eu sempre tive curiosidade, porque o próprio Maxon, que já apareceu aqui no podcast, ele recomendou o Kingdom no Twitter uma vez. Eu ia mais sugerir o Sweet Home, só que uma coisa puxou outra e... Ambos são bons, mas o Kingdom é um nível a mais, assim, sabe? Vejam um terror coreano. É bom sair dessa zona ocidental de produção de mídia nossa. Meu pai tem perdido bastante tempo assistindo... Perdido não, ganho bastante tempo assistindo bastante filme indiano. Tem uma biblioteca vasta na Netflix de filmes de ação indiano e ele tem gostado bastante. Uma coisa legal dessa globalização do Netflix é que você tem conteúdos... uma das séries que eu mais gostei ano passado foi Dark, que é uma série alemã.
Quando que a gente ia ter a oportunidade de assistir Dark, sabe? Sem Sim, streaming. La Casa de Papel, que é espanhola e tal. Acho que o legal do Netflix é que democratiza esses conteúdos estrangeiros que a gente provavelmente não conheceria se não fosse por ela. A gente teria que rezar pro Silvio Santos achar alguma coisa em promoção, tipo Chaves. Sim, tipo isso. Mas olha aí, ó, só boas recomendações hoje. O TSN Raiz voltou esse ano já dando pé na porta. Pé na porta e soco na cara, já dizia Jim McDowell. Mas é isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que a gente consiga voltar à normalidade, que nem a gente estava ano passado, de conseguir gravar tranquilos podcasts. Tem muita coisa legal, bacana. A gente ainda está organizando como é que vai ser os próximos episódios. A gente tem mais ou menos aí os próximos 2 meses já acertados. A gente vai ter o Watch Along, a gente vai ter alguns formatos novos que a gente vai querer experimentar. A gente espera que a resposta seja bem legal pra gente sempre tentar coisas novas por aí. Mas por hoje é só. E Diogo, diga, onde o pessoal pode encontrar o Mother Base nas redes sociais? Então, pessoal, vocês que ficaram até aqui, eu agradeço, muito obrigado a todos. No episódio anterior, eu lembrei a todos, né, que agora o nosso podcast ele tem uma casa própria. O Caio falou no início do cast aqui. A gente está lá no motherbase.com.br. Lá você vai poder acompanhar todos os podcasts que saírem. Vai, obviamente, sair primeiro por lá. Mas a gente também tem as nossas redes sociais, né? A gente está lá no Twitter, twitter.com/motherbasepod. A gente também tá lá no Instagram, que é instagram.com/motherbasepod. E também, né, caso você queira enviar algum e-mail, alguma mensagem, algum contato, alguma coisa, você pode mandar diretamente para o contato@motherbase.com.br. É o novo e-mail da gente. E é isso, qualquer coisa, manda aí uma mensagem. A gente também tem nossos perfis pessoais, tá tudo lá dentro do post. No post tá lá tudo completinho, o que a gente falou, o que a gente não falou, enfim. E é isso. Acompanha a gente e vamos lá. Mas, galera, não é só isso. Um dos nossos planos em 2021 é da gente expandir a produção de conteúdos, de não ficar apenas um podcast. O podcast ainda vai ser a nave mãe na Mother Base. Ainda vai ser a produção principal, mas a gente quer fazer outras coisas. A gente quer ter um contato mais próximo de quem ouve o podcast, dos nossos amigos e tudo mais. E com isso, então, a gente vai começar a fazer lives na Twitch. A gente tá adiando isso já faz algum tempo, que a gente já tá combinando qual que vai ser o primeiro, como é que a gente vai fazer isso funcionar e tudo mais. Mas a ideia é que a gente junte pelo menos 2 pessoas aqui do podcast, pra daí jogar seja uma experiência multiplayer, todo mundo jogando, ou single player com a galera conversando, a gente batendo papo com vocês nos comentários. E daí é lá no Twitch, Mother Base Pod. Vocês podem encontrar a gente lá. A gente ainda vai fazer nossa estreia, mas a gente vai avisar nas nossas redes sociais. Também avisaremos aqui quando começarmos oficialmente. E a gente também pede sugestões de vocês. Quais jogos seriam legais pra gente fazer em live? Quais jogos seriam legais pra gente, que vocês gostariam que visse a gente jogando, porque a gente, como o podcast, a gente já tá aí mais ou menos mais de um ano, o que vocês gostariam que a gente conversasse sobre, porque tem muita coisa, por exemplo, de lore run, sabe, de jogar um jogo e conversar sobre história e tudo mais, enfim, é um mundo de possibilidades que a gente pode fazer. A gente gostaria do feedback de vocês sobre o que a gente poderia fazer. Mas isso é o Mother Base. Nós temos um membro aqui do nosso podcast que já é versado nessa arte de jogar conversando com pessoas na internet, que é o nosso querido Vini. Ele faz lives lá na Twitch pelo Valhalla Palace. A gente tem que dar um crédito a mais ainda pelo fato de que ele faz tudo isso de barba no verão, com aquela barba cinza gigantesca que eu fico com calor só de imaginar como é que deve ser jogar com esse negócio na cara. Então parabéns, Vini. Muito obrigado. Por favor, apoiem o projeto aí do nosso querido amigo e apoiem o Mother Base. Sigam lá nas redes sociais, sigam a gente na Twitch, ouçam o nosso podcast. E é isso aí. Isso aí. E em algum lugar aí na internet tem um clipe do Vini cantando The Darkness, então acompanha lá a Twitch dele, que uma hora ele vai cantar de novo e, cara, é sensacional. Depois desse clipe aí, o The Voice me procurou, foi uma loucura. Mas esse foi mais um Mother Base. Fiquem bem, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viu um careca com peixe na mão? Corre!